Será que o nosso coração tem sido uma boa terra para receber a semente da palavra de Deus? É sobre isso que eu queria refletir com você nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Abraão Soares. Desde já te convido a se inscrever, a curtir, a comentar aqui nesse vídeo. Pessoal, eu estava lendo Marcos capítulo de número 4, onde Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. O semeador saiu para semear e nós vemos que uns caiu à beira do caminho, né, e veio as aves e as comeram, outros caíram em um solo rochoso e então nasceu logo e não tinha raiz, o sol veio e a queimou, pois não tinha profundidade, não tinha raiz. Outra caiu nos espinhos, os espinhos, quando logo cresceram, sufocaram, mas enfim, outras caíram em boa terra. E essa que caiu em boa terra, ela frutificou, ela deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu 30, 60 e a 100 por um. E é interessante que Jesus ele vai explicar essa parábola para os seus discípulos. Mas quando eu estava lendo essa passagem, às vezes nós estamos de forma tão automática, congregando, orando, lendo a Bíblia, que passamos desapercebido ter a sensibilidade de que, será que realmente eu estou sendo uma boa terra para receber a semente da palavra de Deus? No sentido de, essa boa terra, uma das características dessa boa terra é ter a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Ou será que eu estou recebendo a semente da palavra de Deus apenas por receber? Está caindo à beira do caminho, sabe? É mais uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Ir ao culto é só mais uma questão religiosa para eu me sentir bem. Eu perdi aquela sensibilidade, o amor, a paixão ardente no meu coração de poder buscar ao Senhor, de poder ler a Bíblia com a expectativa, Deus irá falar comigo. Estava pensando sobre isso, sabe? Mas olha que interessante, Jesus, quando ele vai explicar essa parábola para os discípulos. No versículo 15 em diante, 14, ele diz: o semeador semeia a palavra. Estas são da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás atira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem as palavras, mas as preocupações deste mundo, a fascinação, a riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe, uma coisa que eu percebo, e aqui falando de modo bem resumido, porque se fôssemos expor esse texto, tem tanta riqueza aqui para a gente poder, né, desfrutar, mas veja, aqui cai na beira do caminho, que cai em um solo rochoso, que cai entre os espinhos, são aqueles que não criam raízes em si mesmas, né? Aqueles que não se dão o trabalho de perceber, de preparar o seu coração, de preparar o terreno, de criar, porque veja, quando um semeador ele semeia uma boa semente, a primeira coisa que ele faz, eu não sou especialista nisso, mas se você já plantou, você sabe. Eu acho que o básico é preparar o terreno. A semente ela é preciosa demais para um semeador chegar e jogar em qualquer lugar. Ele prepara o terreno porque ele sabe que aquilo tem valor.
E então, preparando o terreno, ele tem a expectativa de que aquela semente vai dar fruto. Então, quando eu parava para pensar sobre isso e orando diante do Senhor, será que o meu coração tem sido uma boa terra? Às vezes nós transferimos a culpa da nossa estagnação espiritual para os outros, pensando que as outras pessoas, a culpa de eu não crescer espiritualmente é da igreja, é dos irmãos, seja de lá quem for, é do líder. Mas será que o meu coração tem sido uma terra fértil, sabe? Às vezes a chuva de Deus está caindo, meu irmão do lado está recebendo, outros estão desfrutando daquela mesma graça, da mesma semente que está sendo plantada, e eu estou estagnado. O problema não está na semente, nem muitas vezes no semeador, mas no meu coração, que está em sequidão espiritual, sem esse desejo, sem essa expectativa de preparar, de criar raízes e de ter paciência. Sabe, é interessante que na agricultura, para cada semente, existe um tempo determinado para a frutificação. Um pé de laranja não vai dar no mesmo tempo de um pé de manga, que não vai dar no mesmo tempo de um pé de acerola e assim por diante. A paciência de se criar raízes, a paciência e o trabalho árduo de entender que a vida espiritual não é um países, né, não há, melhor dizendo, não é um Alice, né? Nos países das maravilhas, como se diz. Não é só flores. Haverá momentos difíceis, mas aqueles que criam raízes permanecem. Aqueles que se aprofundam, e é interessante que as raízes crescem em um lugar que ninguém está vendo. É no secreto com Deus, é na porta fechada com o Senhor, é no momento de adoração, de rendição, de choro, daquela oração que às vezes não sai nenhuma palavra, mas você está ali em espírito, clamando, buscando ao Senhor, criando raízes para poder suportar os espinhos, as provas. Isso é necessário para a nossa vida. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Que o nosso coração seja essa boa terra para receber a poderosa semente da palavra de Deus. Tenha essa expectativa ao ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro normal, não é um livro qualquer. É a poderosa palavra de Deus. Vá com fé, com a expectativa de que Deus, o que o Senhor requer de mim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, em que área o Senhor quer transformar a minha vida, eu estou à disposição. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Se isso faz sentido para você, se abençoou, que você possa compartilhar com outras pessoas. Se você quer apoiar este projeto, eu deixo algumas informações aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.